Hoje é dia 18 de setembro de 2023, Gimel Tishrei, terceiro dia do ano de 5.784. Estamos aqui reunidos para falar sobre os nossos grandes personagens do Talmud. E um dos mais chave de todos, digamos, podemos dizer assim, é ninguém menos que Rabi Akiva. Tá? E o nosso livro que a gente está usando de guia para contar todas as Korot Haim, todas as currículo, história de vida desses nossos grandes Rabanim, começa assim: Amar Aviuda Amarav, falou Raviuda em nome de Rav, Besha'ah she'ala Moshe lamarom, no momento que Moshe Rabbeinu subiu para o céu, Metzaol HaKadosh Baruch Hu sheyoshev bekosher ktarim leotiot. Moshe Rabbeinu encontrou que Rabi Akiva estava desenhando, ele estava decorando as letras com ktarim, com coroas, que são aquelas pequenas marcas que ficam em cima das letras. Amar falou para Hashem, Ribono shel olam, mi me'akev al yadecha. Por que você está fazendo essas coisas? Quem que está te impedindo para você dar logo a Torá? Né? Por que você está fazendo essas coisas a mais? Amarlo, Adam echad yeshatid liyot besof mikama dorot. Vai ter uma pessoa que vai estar no final de algumas gerações. Yakiva ben Yosef Shmo, ele chama-se Yakiva ben Yosef. Shatid lidrosh kol kotz vekotz tilei tilim shelalot. De cada uma dessas coroas, ele vai derivar, ele vai estudar, ele vai retirar, vai desenvolver centenas e centenas de alachot. Amar Lefaná falou para ele, Ribono shel olam, areuli, por favor, Hashem, me mostra esse personagem. Pelo jeito eu já tinha algumas tecnologias lá, né? Amar lo, Chazor leachorecha. Hashem falou, dá uns passos para trás. Allah ve'ashav besof shmonei shorot. Moshe Rabbeinu sentou no final de 18 depois de 18 linhas, de 18 camadas de assentos, que lá na época de Yavne e de todas essas yeshivot, toda a hierarquia dos alunos eram medidos por em que linha, em que fileira eles se encontravam. A turma do fundão não era, como sempre, não era a mais, né, a mais elevada. Quanto mais para frente era mais destacado, mais importante o aluno. Ele sentou na última, depois de 8 linhas, 8 filas de cadeiras, de bancos, de assentos, e não estava entendendo nada do que eles estão falando. Moshe Rabbeinu não estava entendendo o que estava sendo estudado na Yeshiva de Rabi Akiva. Tashash Kocho, ele ficou meio decepcionado. Até que eles chegaram num certo ponto de estudo. Os alunos falaram para o Rabino, Rabi, Minayin lecha, de onde você sabe isso? De onde você tirou essa ideia? De onde você tirou essa lei, essa linha de raciocínio? Amar lahem davar ze alachá le Moshe Sinai. Essa coisa, essa alachá, essa lei é alachá Moshe Sinai. Uau! Quando ele viu que o nome dele foi citado como uma referência máxima, em Teshuvah, Moshe Rabbeinu ficou tranquilo, ficou de boa. Né? Hazar lifnei HaKadosh Baruch Hu, ele voltou perante Hashem depois, né, dessa visão que ele teve. Amar lo, Ribono shel olam, yesh lecha adam kazeh ve'ata noten lecha Torah liadi. Você tem uma pessoa desse naipe e você está dando a Torá por mim, através de mim. Amar lo shtok kachala b'machshava lefanai. Moshe Rabbeinu deixa assim que é meu plano original, e assim tem que ser. Ou seja, aqui a gente já chega numa introdução de quem era Rabi Akiva. Rabi Akiva esteve presente, a imagem dele, o futuro do que ia acontecer com ele, já estava perante Moshe lá em Matan Torah. Ribono shel olam,
Moshe continua a conversa com Hashem, falou, me mata mais uma curiosidade, me fala mais uma informação. Areini Torato, Eratani Torato, você me mostrou a Torá dele. Hareini Scharo, me mostra a recompensa dele. Amarlo Chazor Lechorecha. Esse capela era bem grande, né? Então, para trás. Deve ter alguma coisa por trás desse Chazor Lechorecha. Ra'ash Sorikim Besarob Masrokot Shel Barzel. O que ele viu? Ele viu o final da vida de Rabi Akiva, onde ele já estava preso e já estavam torturando ele, e a tortura é um negócio terrível, que eles estavam penteando a carne dele, estavam perfurando a carne dele com grifos de ferro, com ferramentas de ferro lá, que eles estavam perfurando a carne dele. Amarlo, Ribono Shel Olam, ele falou para Hashem, Hashem, Zot Torah Bezos Hará, essa é a Torá e essa é a sua recompensa? Respondeu Hashem, Shtok, Kach Allah b'machshava lefanai. Silêncio, deixa, é assim que é meu plano, assim que foi concebido no meu plano e assim que é. Então nessa introdução, digamos, grandiosa, a gente já vê aqui a grandeza de Rabi Akiva, que Moshe Rabbeinu ofereceu, falou, Hashem, dá a Torá através dessa pessoa, não através de mim. Hashem falou, não, meu plano é assim. E aí ele foi ver a recompensa dele, e ele também não entendeu nada, e Hashem falou para ele, é assim que é o meu plano. Aqui tem um Rashba comprido aqui que está falando, mas eu acho que eu não preparei, então eu não vou me embrenhar aqui nesse, quem sabe numa próxima vez, mas tem aqui uma explicação comprida sobre o que é esse plano que Hashem falou para ele, não questione o que está acontecendo, é assim que foi planejado. Avanim Shachaku Amayim, aqui título é Avanim Shachaku Amayim, famoso água mole em predadura. Vamos ver qual que é a história dele. Masebe Rabi Akiva She'ashev Veshunel Tamidav. História de Rabi Akiva aqui, nessa biografia não tem muita cronologia, né? Mais para frente ele vai falar do início da jornada de Rabi Akiva, mas aqui ele já vai começar, ele já dando aula para os seus alunos. Nizkar Lomash Yalduto. Rabi Akiva estava dando aula para os seus alunos e lembrou de um acontecimento de sua juventude, de sua infância. Amar Moderni Lefanecha Hashem Elokai Shesamta Chelkim Yoshbi B'nei Midrash Velo Samta Chelkim Yoshbi Kranot Bashuk. Quando ele lembrou um pouco da juventude dele, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que ele teve uma época que ele viveu fora das paredes do Beit HaMidrash, e agora ele fala, Hashem, agora que lembrou da situação que ele estava lá antigamente fora do Beit HaMidrash, ele falou, Hashem, muito obrigado porque você me colocou a minha parte, o meu quinhão, nos que sentam nas paredes do Beit HaMidrash, e você não me colocou naqueles que sentam nos botecos das esquinas, né? Você não me deixou aí nessa vida, digamos, vazia que tem aí na rua. Qual que foi o início de Rabi Akiva? Amru, falaram os Chachamim, Ben Arbaim Shana Haita Velo Lamad Klum. Ele tinha 40 anos de idade e nunca tinha estudado nada. Ele estava fora totalmente do estudo. Certa vez ele estava do lado de uma fonte em Lud, lugar lá, uma cidade de Israel. Na base da fonte ali, ele viu que tinha uma pedra, que ela estava perfurada, ela estava desgastada ali. Amar, ele perguntou para as pessoas que estavam lá, quem que esculpiu essa pedra desse jeito assim? Amrulo, responderam para ele, Amaim shetadir noflim alea bechol yom. Foi a água que, de tanto gotejar, de tanto passar por aqui, acabou produzindo um sulco, um buraco muito profundo na pedra.
אמרו לו, לעקיבא, אי אתה קורא, avanim shachaku amayim. Rabi Akiva, você não conhece o passuco em Yov que fala que as pedras foram esculpidas pela água? Miad haya Rabi Akiva dan kal vachomer beatzmo. Na hora o Rabi Akiva já fez um kal vachomer consigo mesmo. Olha só, ele só ouviu um passuco já mandou um kal vachomer. O madavar rach pisele takashe. E como uma coisa mole, uma coisa suave, esculpiu uma coisa super sólida, super dura, que é a pedra, divrei Torah shekashim kebarzel, alachat kama vekama. As palavras de Torá, como elas são duras, elas são firmes como um ferro, logicamente que vão, Conhece? Tá gravando. Bem-vindo. A gente está contando aqui a história de Rabi Akiva, tá? Mas você não perdeu nada, você vai poder ver tudo aí, tá tudo registrado. Em resumo, a gente falou assim que Rabi Akiva, Moshe Rabbeinu, na hora que foi receber a Torá, Hashem estava fazendo alguns desenhos nas letras, e Hashem perguntou para ele, Moshe perguntou para Deus, por que você está fazendo esses desenhos? Ele falou, daqui lá para frente vai ter um grande sábio que vai estudar, que vai derivar muitas leis de cada um dessas coroinhas que a gente está fazendo aqui em cima das letras. E aí ele falou o seguinte, uau, interessante, deixa eu ver como que é uma aula dele. Aí Hashem falou, tá bom, vou te colocar nessa situação. Colocou ele lá na aula de Rabi Akiva, e ele sentou lá na oitava fileira, ou seja, sentou lá no fundão, que eram os alunos menos capazes, e ele começou a ouvir a aula e tentar entender alguma coisa, ele não estava entendendo absolutamente nada. E aí, ele ficou meio mal, falou, uau, não estou entendendo nada, Torá, eu não sei nada, eu sou Moshe Rabbeinu. Aí, até que chegou uma hora que os alunos falaram, peraí, de onde você sabe tal situação, tal ideia? Ele falou, olha, isso é Alachá Moshe no Sinai, isso a gente recebeu direto de Moshe Rabbeinu no Sinai. E aí, ele ficou mais calmo, então aqui mostrou a grandeza de Rabi Akiva, que mesmo Moshe Rabbeinu, na recebendo de Torá, mencionou ele e tal. E aqui a gente está falando a famosa passagem da vida dele de água mole em pedra dura. Ele estava lá e de repente viu que tinha uma pedra perto de uma fonte, que ela estava bem sulcada assim e ele perguntou quem é que fez essa obra, quem fez essa escultura. Ele falou, não foi ninguém, foi a água que passa e bate aqui direto que fez essa forma na pedra. E aí ele falou, poxa, se a água ela consegue desbastar a pedra, quanto mais a Torá vai conseguir penetrar na minha cabeça, mesmo que a minha cabeça é bem dura. Né? E aí, o que ele fez? Decidiu estudar a Torá. Tá? Interessante que aqui não está falando nada do contexto da história da esposa dele, etc. Amru Chachamim. Quando os Chachamim viram essa situação dele se virando e falando, não, se a água ela consegue quebrar a pedra, a Torá vai penetrar na minha cabeça. Falaram Chachamim, Atid Rabi Akiva levayesh arbe lemish lomad Torá be'olam hazeh. Rabi Akiva vai envergonhar muita gente que não estudou Torá nesse mundo. Por quê? Vai todo mundo falar, não, Shem Omer Aniyaiti. Se o cara falar, eu sou pobre, Amrim lo Ari Rabi Akiva ya Niu Metupal Melamad Mitochat Chag. O Rabi Akiva, ele era pobre, tinha cheio de coisa para resolver, e mesmo assim ele estudou do aperto e progrediu dali. Amar Rabi Akiva Lozikato Ela Rachelisto. Agora, o Rabi Akiva também, quem que deu o empurrão para ele entrar no mundo da Torá, fora aquela cena da pedra, tem a mulher dele, a famosa mulher de Rabi Akiva. Amru. Ben Arbaim Shana Araya, o Rabi Akiva tinha 40 anos, Veroet Sono Shel Kaba Savua. Ele era o pastor das ovelhas do grande ricaço, do grande Gvir, Kaba Savua. Ok, estava lá pastoreando as ovelhinhas. Ra'atu Bito Shel Kaba Savua, Sheu Tsanua Umeule. O que a filha de Kaba Savua viu? Que ele era uma pessoa discreta, uma pessoa distinta. E achou
achou boas virtudes nele. Amra, ela falou o seguinte: Raui ze shie more oraab Israel. Esse aqui é passível, ele tem o naipe, ele tem a estirpe de ser um grande professor, um grande more oraab Israel. Ele vai ditar as regras, ele vai ser um propagador de Torá em Israel. Amralo Init Kadesh Lecha Telech Lebeit HaMidrash. Ela perguntou para ele assim: estou te vendo você aqui, vamos fazer um trato. Se eu aceitar ser sua noiva, você vai estudar? Falou: Amar Lahen, sim, topo. Nitgatsha lo b'tzina. Eles se noivaram de uma forma discreta, de uma forma escondida, às escondidas. לאחר זמן התחילו שולחים בשבילה בין גדולים ועשירים לקדשה ולא הייתה מתרצת. Chegou uma hora que, já que ela estava em idade de shidduchim, estava em idade de receber propostas, começaram a chegar um monte de propostas para ela. O pai dela era um milionário, filhos de grandes pessoas, filhos de milionários, para ver se ela se interessava por algum rapaz, e ela não estava interessada em ninguém. Amar lá havia. Falou o pai dela: Lamainat mitrates, o que está acontecendo com você? Por que você não está gostando de nenhum desses rapazes que eu estou mandando? Você pode se noivar com quem você quiser, você tem todas as possibilidades nas mãos. Amaralá, anime kudeshet leakiva roacha. Eu já estou comprometida para Akiva, o seu pastor. Ivan Shamrakach. Quando ela falou isso, ele mandou ela embora de casa e, como chama isso? Deserdou, destituiu ela de todas as suas posses. Já viu aqui uma moça, vamos dizer, rebelde, mas ela não era tão rebelde, ela era o contrário, ela se interessou mais pelas qualidades do pretendente dela e não olhou para dinheiro. Ela casou-se com ele. Nas chuvas, no inverno, eles estavam dormindo no celeiro de palha, né? Tipo, onde que guarda toda o Teven. O passatempo dele era tirar as gravetos de palha de entre os cabelos dela. Amarla Ilu Yadim Aseget Aiti Kosher Lach Yerushalayim Shel Zahav. Se eu tivesse dinheiro, eu te comprava uma peça, um adereço chamado Yerushalayim Shel Zahav, o famoso Yerushalayim Shel Zahav, que era uma tiara, uma forma com o skyline de Jerusalém, com uma peça de ouro. Essa era, na Tiffany da época, era a peça mais cara. Bechol Yom Vayom Ayam Mevi Havila Shelitzim. Todo dia ele trazia um punhado de madeiras. Hetziah Mocher Mitnones. Ele estava trabalhando de lenhador. Metade ele vendia na feira e tinha um pouquinho de parnassá. Hetziah Mistapek, a outra metade ele usava em casa para esquentar as coisas e tal. Amdu Alaf Shcheina ve'amru lo Akiva Ibatanu Be'ashan. Akiva, você está acabando com a gente com essa fumaceira que você está fazendo com essas madeiras aí que você está queimando. Muchorotam lanu vetol shemen dmeihem ushne leora ner'a. O que acontece? Ele estava tentando estudar Torá. Ele usava esses gravetos para estudar Torá, mas esses gravetos causavam muita fumaça lá na vizinhança. Eles falaram: troca aí de patente aí e dá pra gente essa madeira, a gente vai te dar óleo de azeite e você vai estudar na luz da vela desses óleos. Amar lahem arbe sipukim ani mistapek mehem echad shani shone bahem echad shani mitchamem kenegdam echad shani yashem bahem. Eu faço muita coisa com essa madeira, não é que eu só uso para ela, eu uso para esquentar as coisas, eu uso para estudar, ler nas escrituras com ela,
e eu uso elas como cama. Não é só, o óleo não vai resolver o problema. Ba Eliyahu, o que acontece? Nessa situação toda de aperto, veio Eliyahu Hanavi, Venidma lahem ki ani. Ele se fantasiou, ele se apresentou na forma de um pobre, Vekará alapetach, e bateu assim na porta e falou: por favor, tnudi me'at teven, eu preciso um pouquinho de palha, um pouquinho de palha. Shaldai estive en li klum leatzi Allah mishkav. Minha esposa deu à luz e eu não tenho nada para oferecer para ela se deitar e se descansar do parto. Amar lá, Rabi Akiva lixou, Rabi Akiva falou para sua esposa: Rei atam shafilu tevenenlo. Viu Rabi Akiva e falou para a esposa dele: olha só, tem uma pessoa que nem isso eles têm. Amra lo lech le Beit HaMidrash. Bom, mas ela falou para ele, vai estudar. Mas aqui a gente já vê uma característica de Rabi Akiva bem importante. Ele sempre vinha as coisas pelo lado bom. Que ele viu, ou seja, ele estava numa situação muito deplorável, digamos, financeiramente, de posses, mas ele conseguiu enxergar, e também Hashem deu para ele enxergar uma pessoa numa situação pior, e ele ficou consolado com essa situação. Acho que a gente tem mais alguns 5 minutos, vamos continuar. Ok, então a decisão em casa foi feita. O que ele vai fazer agora da vida? Vai para a sinagoga, vai estudar no Beit HaMidrash. Lá no Beit HaMidrash, ele foi para estudar. E ela foi morar com a sogra, a mãe de Rabi Akiva. E ela trabalhava de ajudante, talvez uma ozeret para as amigas da mãe de Rabi Akiva. Hatzis Hara, o Helet Veshotá, metade do salário dela ela comia e bebia, e metade do salário dela ela mandava para Rabi Akiva conseguir se sustentar enquanto ele estudava a Torá. E Pi, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. De quem que ele aprendeu? De Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, os grandes mestres. Allah Rabi Akiva Veshav lo lifnei Rabi Eliezer e Rabi Yoshua vemar lahem. Então está começando o início da carreira de estudo deles. Ele sentou na frente de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que ambos eram alunos de Rabi Yohanan ben Zakkai. Acho que é uma figura que a gente já falou, um rabino que a gente já citou. Ele falou o seguinte para eles: Rabotai pitchuli betam mishnah. Por favor, me expliquem, me dão uma introdução de o que é Mishnah. Me falam, me introduzam ao mundo e ao estudo da Mishnah. Kevan shamrulo alacha achad. Allah ve'ashav lo beino leben atzpo. Ele ouviu uma alachá, absorveu essa alachá, e depois ele sentou lá num canto, ele consigo mesmo. Amar, Alef zo lama nichteva, Beit zo lama nichteva, Davar zel lama neemar, Chazar shalom ve'midam ledvarim. Ele tentou se aprofundar naquilo, ele começou a se questionar. Todas as questões que ele levantou, ele foi para os rabinos dele, e eles o absorveram, e eles os devolveram as respostas. Amru, Shanim arbe aya nichnas Rabi Akiva etzel Rabi Eliezer velo aya makir bo. Muitos anos Rabi Akiva entrava perante Rabi Eliezer e ele não o reconhecia, não dava atenção para ele. Pamachat nichelku Rabi Eliezer ve Rabi Yoshua Beit HaMidrash. Certa vez, no Beit HaMidrash, os dois grandes mestres, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, estavam discutindo sobre um assunto importante. Qual é o assunto? Erev Pesach shekachal liot b'Shabbat. Pesach caiu domingo, e Erev Pesach era Shabbat. Machshirei mitzvah shel Pesach dochim et Shabbat ou dochim et Shabbat. Os machshirei mitzvah de Pesach, eles empurram, eles sobrepõem Shabbat ou não sobrepõem Shabbat. Estivo Rabi Eliezer Rabi Yoshua meshatak. O Rabi Eliezer contestou o Rabi Yoshua em certa coisa, e o Rabi Yoshua não tinha o que responder. Amar Rabi Akiva ve'eshiv le Rabi Eliezer, Messiah le Rabi Yoshua.
o Rabi Akiva, ele levantou e falou uma resposta que era a favor e ajudava a Rabi Yoshua. E aí um começou a responder para o outro. Essa foi o início da carreira de Rabi Akiva, começar a ser uma pessoa ativa dentro do Beit HaMidrash, começar a discutir, falar a Torá, desenvolver a Torá dele. Amar lo Rabi Yoshua le Rabi Eliezer alo ze ha'am asher ma'asta bo tzena ata veilachem bo. Ele falou o seguinte, ele trouxe um passuco de Shoftim de referência, ele falou assim, esse é o povo que você desprezou, agora enfrenta ele. E daqui a gente vê que começou a grande carreira de Rabi Akiva. A história aqui é grande, a gente vai dividir em alguns capítulos. Groise, Shkoyach.